página da rádio, no nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Já estou aqui com o pastor Mário, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Paulo, que vai ministrar a palavra de Deus nesta noite. Vamos orar pela bênção do Senhor nesta noite, que Deus venha usar ele como ferramenta para falar conosco, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai amado e eterno, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te glorificamos e exaltamos, Senhor, nesta noite, porque nós cremos, Senhor, no teu poder, Senhor, no poder restaurador da salvação sobre as almas carentes, necessitadas. Também cremos, Senhor, que o servo de Deus nesta noite, meu Pai, homem de Deus nesta noite, eu creio que vai ser usado como ferramenta ao abrir da tua boca e ministrar a tua palavra, Deus. Papai, fala com aqueles que estão distanciados, meu Pai, cabisbaixo, entristecido, angustiado. Restaura estas vidas, salva, meu Deus, que este é o nosso intuito, alcançar a alma, alcançar a vida nesta noite, Pai. Abençoa teu servo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Mário Moreira, meu muito obrigado. Está com a oportunidade de fazer o que Deus colocar no teu coração, meu querido. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela oportunidade que hoje está sendo concedida de poder estar ministrando a palavra de Deus. E para mim é uma honra, porque não somos merecedores de poder estar anunciando a palavra do nosso Deus. E vindo para cá, Deus me deu uma palavra, colocou uma palavra em meu coração. E eu gostaria de compartilhar ela com todos vocês. Ela se encontra em Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém. Só até aqui. Eu estava meditando nessa palavra. Agora nos mostra o quanto Deus ele já sabia o que ia acontecer. Nós ouvimos falar muito dos 3 atributos que o nosso Deus tem, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Mas na verdade Deus ele tem 7 atributos. E o 4º atributo é a presciência. A presciência é saber o que vai acontecer no futuro. E com esse atributo, ao qual Deus tem, nada escapa do seu controle. Tudo está diante dele. Glória a Jesus. E Deus não é surpreendido em nada. Então Deus já sabia que Adão ia falhar. Que ele ia Aleluia, Deus. Mas Deus, já tendo essa consciência, ele já preparou o escape, já preparou a saída. E como nós vemos aqui, muitas das vezes quando a pessoa peca, o primeiro, vamos dizer assim, que a primeira coisa que ela faz é se afastar de Deus, é se esconder de Deus, é fugir da presença de Deus, porque dentro dela há um pensamento de que para ela não tem mais jeito, não tem mais recurso, não tem mais condição dela poder se apresentar diante de Deus, porque vê Deus como santo, como puro, e na verdade ele é. Mas, aleluia, ele
é assim para que através dele nós sejamos purificados, sejamos Glória a santificados, Deus. porque tudo vem de Deus. Então a primeira coisa que Adão fez foi se esconder, porque ele sabia que tinha errado, tinha falhado, e Jesus. tentou fugir da presença de Deus. Mas eu faço aqui uma pergunta: quem consegue se esconder de Deus? Quem consegue? Não há lugar onde Deus não enxergue. Pois no livro de Salmos fala que se estiver lá na profundeza da terra, lá no Sheol, que é o inferno, lá os olhos de Deus estão vendo. Se você estiver nas profundezas do mar, também Deus está enxergando. Meu Deus. Então não tem como fugir de Deus. E muitas das vezes as pessoas fazem como Adão, por falhar, por errar, porque tinha uma visão de que tem que ser santo, tem que ser puro, não pode falhar de forma alguma, se esquecendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para isso, para que nós sejamos remidos por Ele. Se a palavra fala que Jesus ele vem buscar um povo remido, também vem buscar um povo redimido. O que significa redimido? Remido porque ele foi comprado uma vez. Glória a Jesus. Redimido porque Aleluia, ele foi comprado outra vez. Aleluia. E se Deus já deixou essa palavra Glória, registrada, glória, glória, é porque ele já sabia que o homem ia falhar. Que o homem não conseguiria permanecer fiel, Meu Deus. puro, santificado. Uma hora ou outra ele iria falhar, iria ceder às tentações, porque Deus sabe, Deus conhece o adversário dele, porque não é só nosso adversário, primeiro ele é adversário de Deus. E a vingança de Satanás é que a obra-prima de Deus, que é o ser humano, que é o homem, a mulher, seja destruído por ele, porque todo aquele que pecar será destruído. Mas Deus sempre vai deixar uma porta de escape. Sempre Deus vai deixar uma saída para que o homem possa entrar por ela e possa mais uma vez se reencontrar com Ele. E muitas das vezes o homem não tem coragem, porque se esconde, foge, na inocência, pensando que pode se esconder de Deus. Mas não consegue. Por quê? Porque Deus vai atrás dele. Como é que Deus vai atrás? De diversas formas. No Jardim do Éden ele foi na presença dele mesmo. Ele, Deus, desceu e foi atrás de Adão. Hoje, nos nossos dias, Deus vai atrás, mas de outras maneiras, de outras formas. Muitas das vezes você está aí, triste, abatido, às vezes bebendo, às vezes se drogando, às vezes prostituindo. E na sua mente, muitas das vezes vai vir um hino, vai vir uma palavra, vai vir muitas das vezes uma passagem da sua vida, Glória a Deus, uma experiência que aleluia. você teve com Deus. É Deus indo atrás de você. Muitas das vezes vai ter pessoas na rua, muitas vezes na rua, no ônibus, ou na condução, ou na escola, no trabalho, que vai falar de Deus para você. Quer dizer, é Deus indo atrás de você, querendo se reconciliar com você, querendo te livrar, aleluia, daquilo que Ele mesmo já fez. Mas o prazer dele não é destruir. Porque que prazer tem Deus em destruir aquele que Ele mais ama? Que Ele, vamos dizer assim, não foi como todas as outras as coisas que Ele, vamos dizer assim, criou, que Ele deu uma ordem, que haja e ouve. O homem não. Deus, Ele fez com as suas próprias mãos. Quer dizer, Ele teve o prazer de formar o homem, não criar. Ele formou, com as suas mãos formou, e colocou dentro do homem ainda o sopro de vida, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que muitas das vezes nos traz de volta para Deus. É esse Espírito que há em nós, que muitas das vezes nos faz lembrar de Deus. É esse Espírito que há em nós, que muitas vezes, como Adão, aleluia, assumiu que pecou. Eu pequei, eu desobedeci. Por quê? Porque o Espírito que estava nele, que está em nós, é Ele que nos faz, aleluia, lembrar que nós falhamos. É Ele que faz nós reconhecermos que falhamos. E aí está o caminho, reconhecer.
saber que somos falhos, saber que erramos, saber que precisamos de Deus, precisamos do perdão dele. E na verdade Deus nunca vai virar as costas para aquele que se humilha, para aquele que reconhece que falhou, para aquele que reconhece que precisa dele. E na verdade todos nós precisamos, porque fomos feitos por ele, e é ele que tem, aleluia, o melhor para nós. Então não tem como fugir dele. Então nós vemos aqui, Deus prepara todas as coisas para poder trazer o homem de volta, para poder resgatar ele de volta. É isso mesmo. Satanás pensou que tinha vencido, porque tinha feito o homem pecar, que ele seria agora destituído de tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Jardim do Éden, já não ia mais poder ficar ali. Satanás sabia disso, mas aleluia, Deus já tinha preparado o escape. Volto eu a dizer, já tinha uma porta, aleluia, aberta para que o homem pudesse passar por ela. E aí nós vemos, aleluia, que já estava dentro do plano de Deus. Eu vou voltar lá no início, que nada escapa da presciência de Deus. Nada escapa. Deus já sabia que Satanás ia conseguir enganar o homem. E qual que era o plano de Deus? Porque Satanás também vivia ali no Jardim do Éden. O plano de Deus era não só apenas tirar Adão e Eva dali, mas também Satanás, para que ele não tivesse acesso ao plano que Deus, aleluia, já tinha orquestrado, já tinha feito, já estava dentro da sua mente, que era o que? Criar o escape, a saída, o sacrifício, o resgate, porque aleluia, aquele que peca morre, e a única forma dele ser resgatado de novo é com a morte. Alguém tem que tomar o seu lugar para que ele possa, aleluia, de novo receber o direito da salvação. Então nós vemos que Deus já fez ali uma ilustração, já mostrou para nós ali como seria. Satanás não teve acesso a isso. Então nós vemos que ele foi e matou um animal, e com aquele animal foi o quê? O sangue dele foi colocado no lugar do sangue de Adão. Quer dizer, ele estava tomando o lugar de Adão. Com a pele daquele animal fez uma veste para Adão. Então nós vemos, aleluia, que é tudo uma simbologia, mas isso está se cumprindo hoje, nos dias de hoje. Se cumpriu há 2000 anos atrás e se cumpre hoje na íntegra, porque nós vemos que o homem pecou, e a Bíblia fala que todos pecaram, não tinha um justo sequer. Pai. Quer dizer, não tinha ninguém que poderia se salvar. E Jesus Cristo veio, aleluia, como homem, mas era Deus. E nós vemos que ele se colocou no lugar da humanidade, morrendo na cruz do Calvário, aleluia, para poder purificar o homem através do sangue. Isso foi sempre sendo uma simbologia, porque foi introduzido, aleluia, nos hebreus. Quer dizer, os judeus, eles vêm trazendo essa lei de que quando o homem peca, ele vai, leva o animal, e esse animal é imolado, é morto, e o pecado dele é encoberto. Esse animal leva a culpa dele, leva o pecado dele. Mas Deus queria mais, porque sempre as coisas de Deus é assim. Ele vai explicando aos poucos, porque muitas vezes o homem não entende. Então ele vai explicando aos poucos, vai mostrando por fases, por partes, para chegar aonde ele quer. Louvado seja Deus. Meu E aqui nós vemos que Deus, Jesus aleluia, Cristo, Pai. ele deu a sua vida pela nossa. E a Bíblia mesmo nos diz, ele deixou isso bem claro: eu dou a minha vida. Glória a Deus, aleluia, papai. Quer dizer, tinha que ser um sacrifício voluntário. Com Adão, aleluia, o animal foi imolado, foi morto por Deus. Glória, mas para o homem, aleluia, aleluia, salvar a humanidade, tinha que ser a própria pessoa que se oferecia, ia se oferecer, aleluia, no lugar da humanidade. Então nós vemos que Jesus Cristo fez isso. E agora, quando ele derramou seu sangue, com esse sangue purificando o homem do pecado, mas ainda faltava algo. glória a Deus. Faltava a veste, faltava o revestimento, faltava a proteção, porque a pele do animal serviu para proteger Adão do frio, para proteger ele,
a sua nudez. E agora nós vemos que o homem recebeu uma vestidura, ele recebeu novas vestes, e essas vestes são espirituais, não são vestes que nós podemos enxergar com os olhos carnais, mas só com os olhos espirituais, e essas vestes foram purificadas com o sangue de Jesus Cristo. Mas para poder servir a Deus, para poder fazer a obra de Deus, para poder representar Deus na terra, porque Deus queria mais ainda do homem, a confiança de Deus no homem, porque se todo homem entendesse isso, que Deus depositou a confiança nele, para poder anunciar a sua palavra, para poder ser representante dele na terra, porque os anjos tentaram isso, quiseram fazer isso de bom grado, mas Deus não, deixou para nós, homens e mulheres, para poder ser representante dele, para poder anunciar a sua palavra. Mas para isso nós precisamos agora de um revestimento, de uma proteção. E essa proteção é quem? É o Espírito Santo de Deus. Ele que veio para nos revestir, para nos capacitar, para poder nos usar, para que sejamos portadores dos segredos de Deus, para poder transmitirmos isso para a humanidade. Muitas das vezes o homem rejeita isso, por ilusão, pelo que aquilo que os olhos carnais lhe mostram. Ele foge de Deus, se entregando às paixões, se entregando muitas vezes a vícios, para querer preencher o vazio que há dentro de todo aquele que se afasta de Deus, porque não há como se esconder, se afastar de Deus, porque o vazio continua na alma, a alma continua gemendo, continua chorando, continua implorando, aleluia, pela presença de Deus. Então nós vemos que o Senhor ele fez tudo isso para que nós possamos entender o quanto Ele nos ama. Glória a Jesus! Jesus disse uma palavra bem clara, que os mandamentos, 10 mandamentos, se resumiram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agora entenda bem, como é que você vai poder amar o próximo se você não ama a si mesmo? Se você não valoriza a si mesmo? Se você não tem ainda compreendido o valor que você tem para Deus? Você só vai conseguir entender isso e vai conseguir amar o seu próximo a partir do momento que você conseguir amar a si mesmo. E como que é amar a si mesmo? É escolher o melhor, é escolher aquilo que é mais importante, é escolher aquilo que nos faz bem, é escolher aquilo que vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria, vai nos trazer proteção. E escolher Jesus Cristo é amar a si mesmo. Glórias a Deus! Quando nós escolhemos a Cristo, nós amamos a nós. E por isso que aquele que descobriu isso e tem isso, ele não consegue se calar. Ele tem que transmitir isso a outras pessoas, tem que levar a palavra para outras pessoas, porque ele quer ver que as outras pessoas também recebam aquilo que ele recebeu, aquilo que ele tem de Deus. Então você que está ouvindo e que está afastado, ou você até que está cambaleando, que as dúvidas muitas das vezes vêm na nossa mente, na nossa cabeça, são certos que o adversário lança, para que nós entremos em confusão e não consigamos entender o plano de Deus, aquilo que Deus tem conosco, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não são os problemas, as dificuldades, as perseguições que estão dizendo para nós que Deus não nos ama, que isso não vai servir de proveito, que não é para o nosso bem. Deus, ele sempre vai preparar o melhor para a sua igreja, para o seu povo. Então, você que está ouvindo essa palavra, entenda isso. Escolha o melhor para você. E faça parte daqueles que foram separados, daqueles que estão separados do mundo, e que muito em breve se encontrarão com o seu Deus. Então, Adão ele tentou fugir, mas não tem como fugir de Deus. É a mesma coisa você que está aí do outro lado, que tentando fugir, mas não tem como fugir, porque essa palavra, essa voz a qual você está ouvindo, está indo de encontro a você, e é Deus que está falando com você.
para que você volte, aleluia, volte para Ele, porque na verdade Deus não se esqueceu de você, e Deus não se esquece de ninguém, por isso que sempre está usando alguém para te lembrar do quanto Ele te ama, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Satanás, aleluia, quando fez Adão pecar, cair, ele falou assim, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, agora não tem mais condição dele voltar para Deus. Por quê? O que aconteceu com ele? Deus não expulsou ele lá do céu, porque ele pecou. Ele falou, vai acontecer a mesma coisa com o homem. Mas ele se enganou, porque Deus, aleluia, Ele queria, aleluia, separar. Ele queria um povo, aleluia, que estivesse com Ele, não por muitas vezes obrigação, não por força, aleluia, mas, aleluia, com prazer, com alegria. É forte, meu Dando pai. ao homem, aleluia, o livre-arbítrio, para que ele pudesse escolher, para que ele pudesse saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E ter partido daí, ele escolheu o que é melhor. E com certeza o melhor é Deus. O melhor é estar com Ele. O melhor é servir a Ele. Então Satanás se enganou, porque o perdão estava com Deus. Porque Satanás é uma criatura, foi criado por Deus. Mas o homem não. O homem foi feito por Ele. Deus o formou. Então o amor que Deus tem para com o ser humano não tem igual. Não tem comparação. Não há como medir. É por isso que sempre Deus vem e estende a sua mão. Por mais que o homem peque. A Bíblia vai nos mostrar no Velho Testamento que Israel pecou várias e várias vezes. Não foi uma nem duas. Foi várias vezes. Mas sempre Deus levantou alguém para poder resgatar eles. Sempre Deus levantou alguém para poder trazê-los de volta a Ele. Mas nós sabemos que tudo tem um tempo determinado. Todas essas passagens do Velho Testamento foi como figuras, para que nós entendêssemos que chegaria o tempo em que Deus, aleluia, fecharia a porta da graça. E quando essa porta se fechar, não vai haver mais, aleluia, condição do homem se voltar para Deus. Não vai ser mais fácil, por quê? Agora é muito fácil. Porque assim como o Espírito Santo está me usando para falar com você, também Ele está ministrando ao seu coração aí. Então Ele está nos lugares. Mas quando a igreja for tirada da terra, porque Ele é o Senhor, Ele é a passagem, Ele é o selo, aleluia, que vai nos tirar da terra. Quem não tem Ele não conseguirá sair. Então o Espírito Santo, não estou falando de revestimento, de poder, de dom espiritual, nada disso. Estou falando do Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, aquele que conhece o homem, aleluia, do juízo de Deus. É desse que eu estou falando. E é Ele que está falando ao teu coração. Meu Pai. É esse, aleluia, que é o nosso ser nas penhoras. É Ele que vai nos levar até Deus. E quando Ele sair da terra, não tem mais como, porque se com Ele já está difícil, É verdade. imagine sem Ele, quem conseguirá salvar? Vai ser muito difícil. Então o conselho que eu te dou, não se afaste de Deus, né? Volte para Ele, reconheça que você depende dEle, reconheça que você precisa dEle, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, que você possa reconhecer isso, enxergar isso. Que é uma coisa muito difícil, é fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Porque muitas das vezes o homem se estripa no orgulho. Muitas vezes se esconde na soberba. Muitas vezes se esconde na altivez, né, de espírito, achando que pode, achando que é alguma coisa. E acaba perdendo o melhor de Deus. Não querendo se dobrar perante Ele, porque o maior é só Ele. Ele é imortal, nós somos mortais, nós temos prazo de validade. Um dia, aleluia, essa vida vai se extinguir, mas, aleluia, a alma que está dentro desse corpo, que é envelope, ela é eterna, e ela não morre jamais.
E aí é nós, aleluia, através, por intermédio do corpo, que daremos um destino a ela. Então nós temos esse domínio. Nós podemos fazer isso quando queremos. Porque se não quisermos, não tem quem faça. Então primeiro tem que vir de nós o desejo. Tem que vir de nós, aleluia, a vontade. Tem que vir de nós o reconhecimento de que nós dependemos dele, que nós precisamos dele. E aí o restante Deus vai fazer. É por isso que o livro de Salmos fala, né? Que a gente der um passo a ele, que ele dará 1000 até nós. Aleluia. Quer dizer, o princípio, tudo vem de nós. É nós que começamos. E Deus é que vai terminar. Por isso está escrito na sua palavra, que aquele que começou a boa obra é poderoso também para terminá-la. Louvado seja Deus. Então que você possa entender que você depende de Deus. Até para servir a Ele nós dependemos dele. Precisamos dele. Porque sem Ele não podemos fazer nada. Está escrito no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Quer dizer, nós dependemos dele para tudo na vida. Então a única coisa que nós podemos fazer, aleluia, que ele espera, que ele aguarda, ansioso, decidamos que nós voltemos para ele. Então é isso que Deus espera de nós. E é o que ele está esperando de você. É o que ele quer fazer com você. Não importa a sua situação, não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não interessa. O importante é que você se arrependa. Porque o reconhecer que nós dependemos dele é quando nós chegamos ao arrependimento. É quando nós não queremos mais praticar. É quando nós sentimos nojo daquilo que nós fizemos. Então nós voltamos para ele. Então o caminho é isso: arrepender. Por isso que a primeira pregação de Jesus, as primeiras palavras de Jesus Cristo, quando ele foi revestido, em que ele passava ali na praia de Zebulon, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Então, para poder enxergar Jesus Cristo, primeiro arrependimento. E o caminho é o arrependimento. Então nós vemos que Adão, aleluia, ele tentou jogar a culpa, aleluia, porque ele não quis aceitar. Foi por isso que ele foi expulso. Porque ele falou: não, foi a mulher que tu me deste. Ela me fez pecar. Ela me fez comer o fruto que não podia. E aí Deus vai e pergunta para Eva, e ela faz a mesma coisa. Foi a serpente, ela me enganou, né? Foi ela que me enganou. Então, nós vemos que o ser humano muitas vezes é a mesma coisa. Sempre ele vai usar uma desculpa. Sempre alguém vai ter que ser o culpado por algo que ele praticou, e ele tinha escolha. Ele poderia fazer ou não. Então, fez, assume. Errou, assume. Porque é o caminho, assumir o erro. Quando nós assumimos o erro, é sinal que nós nos arrependemos. Então quando nos arrependemos, a mão do Senhor vai estar lá estendida para nos levantar de novo. Né? Não importa. Ele pode dizer assim: não, mas eu pequei demais. Aleluia, Deus. Coisas que não agradam a Deus, não interessa. Deus não está preocupado com isso. Porque Ele sabe que a nossa, vamos dizer assim, dentro de nós, o ser humano, glória a Jesus, ele é inclinado a pecar. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. É por isso que nós dependemos de Deus. Aleluia. É por isso que nós temos que buscar a Ele. É por isso que nós temos que estar segurando na mão dEle. Porque nós dependemos dEle. A natureza é pecaminosa. E Deus sabe disso. Senão não enviaria o Espírito Santo. Porque Ele sabia que com Jesus, eles tinham Ele para protegê-lo. Mas sem Jesus, a humanidade estaria perdida, porque não teria ninguém para ampará-los. Por isso que Deus enviou o Consolador, por isso que Deus enviou o Espírito Santo. Que antes era dado, no Velho Testamento, ele era dado para um ou outro que Deus levantava. Mas o Novo Testamento não. É para todos aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador da sua alma. Louvado seja Deus. Então que você possa entender isso. E não jogar, muitas das vezes, a culpa em outra pessoa. É falar assim: eu pequei, eu errei por causa de fulano. Foi o irmão da igreja que olhou torto para mim, né? Não gostou, não me cumprimentou, passou na rua, virou o rosto para mim.
Não é nada disso. Né? Se errou, falhou, é porque já estava dentro de você. E na verdade você apenas, meu Deus, passou, vamos dizer assim, a atender esse pedido, esse desejo, essa tentação que batia muitas vezes na porta, e você cedeu. Então, a falha não está na pessoa, mas sim em você. Está em nós. Nós é que erramos, nós é que falhamos. Então, o princípio para poder encontrar Deus, para poder ver Deus, é reconhecer: não, eu pequei. Em todos que fizeram isso, né, nós temos vários exemplos bíblicos no Velho Testamento. Vou citar um aqui, Neemias. Neemias, Israel pecou, foram deportados, estavam vivendo como escravos. Mas um dia ele quis voltar de novo para Israel, a Jerusalém, para reconstruir os muros, reconstruir os portões. E a oração dele foi a seguinte: nós pecamos, Senhor. Nós pecamos contra ti. Meu Deus. Nós falhamos. Nós não reconhecemos o seu poderio. Então, a falha está em nós. Então, nos perdoa. E nos deu uma nova oportunidade. Nos deu uma nova chance. Louvado seja Deus. Então, sempre vai ser assim. É o ser humano que tem que reconhecer. E a minha passagem agora do Novo Testamento cita uma do filho pródigo. Quando ele se encontrou com o pai, a primeira coisa que ele disse foi assim: pequei contra ti. Quer dizer, contra ti, contra Deus. Mas eu pequei contra ti. Então ele reconheceu que estava errado. E muitos que estavam ali até pensaram assim: não, ele vai ser morto. Porque na verdade, quando um filho pede a herança do pai antecipadamente, ele está desejando a morte do pai. E isso, para os judeus, já é um julgamento prévio de que ele deve ser apedrejado. Se um dia ele retornar, ele vai ser apedrejado. A não ser que o pai, aleluia, lhe perdoe. Então esse era o motivo a qual o pai estava ali todos os dias olhando para a estrada, aguardando o momento que seu filho ia voltar. Aleluia, Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi ir no encontro. Não deixou nem os servos ou os outros pegarem ele primeiro. Ele foi de encontro. Aleluia. Foi de encontro para não deixar o seu filho ser morto. Então, na verdade, nós vemos que ele, a primeira coisa que o filho disse: eu pequei contra ti, contra os céus. Quer dizer, ele reconheceu que estava errado. Jesus, E a primeira coisa, vamos dizer assim, que ele recebeu do pai foi um abraço. Mas recebeu também sandálias novas, recebeu anel novo, recebeu vestes novas. Quer dizer, a renovação foi completa. Ele recebeu o revestimento, recebeu o compromisso, porque anel é compromisso, é renovação de aliança. Quer dizer, a aliança foi renovada. E as vestes novas, quer dizer, as vestes velhas, manchadas pelo pecado, agora são trocadas. Deus dá vestes novas, assim Deus fará com você, louvado seja Deus. Você não é diferente. Você tem o mesmo direito. Meu Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Nunca fez, Ele nunca fará. Enquanto a porta da graça estiver aberta, ainda há, aleluia, chance, ainda tem condição, ainda tem oportunidade. Então aproveite, porque enquanto a vida ainda tem esperança, ainda tem condição. Porque a partir do momento que fechar os olhos já não tem mais jeito. Então que você possa ser sábio, que você possa, vamos dizer assim, até eu posso dizer até esperto, né? E aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Aproveitar que ainda a porta está aberta. Tomar posse daquilo que você deixou de lado. Aleluia. Que você não quis mais. Glória. Mas ainda está lá te esperando. Porque Deus ainda está te esperando. Ele está aguardando o momento em que você vai se voltar para Ele. Glória. Você vai reconhecer que precisa dele. E vai mais uma vez ver Ele como seu pai. Glória. Né? Porque o filho, quando está na casa do pai, ele reconhece quem é o pai dele. Meu então, Deus. na verdade, que Deus quer isso. Que você seja de novo seu filho.
Que o seu nome seja mais uma vez reescrito no livro da vida. E que você possa fazer parte daqueles que subirão no primeiro arrebatamento. Louvado seja Deus. E que está próximo. Né? Porque muitos até olham para as coisas que estão acontecendo e pensam assim, não tem mais jeito. Cada dia que passa o pecado aumenta. Cada dia que passa as coisas vão piorando. Cada dia que passa o mundo vai, aleluia, se atolando cada vez mais no pecado. Mas tem um versículo, aleluia, que eu gosto muito dele, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Glória a Deus. Então, Aleluia. não tem por que ficar olhando para o pecado. O pecado não vai te trazer nada, não vai te dar nada. Jesus. Olhe para aquele Meu que Deus. tem poder. Olhe para aquele que é santo. Olhe para aquele que é dono de tudo. Meu Deus, o Nos glória. céus e na terra, tudo pertence a Deus. E um dia nós seremos herdeiros de tudo isso. Olha o privilégio, olha o que Deus tem preparado para você. Né? Que você possa tomar posse disso. Né? Porque o meu desejo é que você tome posse. O meu desejo é que você reconheça. O meu desejo é que você enxergue isso. E não fique mais à mercê. Não fique mais isolado. Muitas vezes isolando a si Meu próprio. Deus. Nós devemos isolar aquilo que é ruim, não é verdade? No mundo nós vemos, quando se coloca uma placa de isolamento, é porque o que está do outro lado é prejudicial. Vai te matar, vai te ferir, vai te prejudicar. Mas, aleluia, Deus não. Então nós não precisamos, não podemos, não queremos, nunca vamos, aleluia, nos isolar de Deus. E com certeza você também não deve fazer isso. Se isolar de Deus por quê? Porque se Ele só quer o seu bem, porque Ele só tem o melhor para você. Meu Deus. Se Ele preparou o melhor para você, porque na Bíblia mesmo Jesus disse isso. Eu vou vos preparar lugar. E quando eu preparar, voltarei e levarei vós comigo. Louvado seja Deus. Então Deus está preparando o melhor. Já está preparado, eu tenho certeza disso. Então você não pode ficar de fora. O meu desejo é que você não fique de fora. É que você faça parte, né? Que você possa também estar junto conosco, né? E fazer parte daqueles que subirão no primeiro arrebatamento. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer ao pastor Mário, né? Ao pastor Joel. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa te abençoar, pastor Mário, grandemente, né? Grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer em estar conhecendo mais um da nossa, do nosso rebanho, né? Do nosso rebanho. Graças a Deus, Deus tem sido bondoso conosco, trazendo pessoas realmente de Deus neste lugar para colaborar com a boa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica aqui os meus agradecimentos a todos que estão ainda pelo Facebook. A Francineide Brasil, minha prima Francineide Brasil, lá do Icó, Ceará. Um abraço para você, minha querida, toda a sua família, a Vanusa, Luiz Fernando, o jovem ali do condomínio, a Vanessa, sua mãe, a Débora, minha filha, a Elisângela, minha esposa, e Danilo. Que Deus assim abençoe grandemente para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e todos que estiveram também pela rádio nos acompanhando, dando a nós esta alegria e compartilhando para que possa ter chegado a mais pessoas, né? Essa mensagem poderosamente, pastor, eu creio que alcançou pessoas, eu creio que impactou aos corações daqueles que ouviram, e Deus com certeza falou com alguém nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Joel, quer falar mais alguma coisa, meu querido? Em nome de Jesus. O pastor quer deixar, já aproveita aí o Facebook, quer deixar a agenda da igreja, do culto. Fica à vontade, pastor. E em seguida o pastor pode estar fazendo a oração e nós damos o término aqui, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos, né? Desejando que vocês tenham uma noite abençoada, né? E já anunciando aqui que nós estamos
como o pastor Joel disse, ali na Rua das Ameixeiras, número 9, no bairro Santa Cecília, fica próximo ao supermercado Santo Cardoso. Estamos fazendo cultos ali às quartas, sextas e domingo. Quarta e sexta a partir das 19 horas e 30 minutos, até as 21. E domingo a partir das 18 às 20 horas. E o nome do Senhor está sendo glorificado ali. Será um prazer, uma honra para nós termos ali junto conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Continue orando por nós. Nós continuaremos orando por cada um. Muitas vezes não conhecemos a todos, mas nas nossas orações eu tenho certeza que vocês serão alcançados, né? Porque Deus, na sua onisciência, Ele está em todos os lugares, né? E com a sua onipotência, Ele pode abençoar também a todos ao mesmo tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Glória a Jesus, em nome essa do Senhor. oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor da glória. Nessa rádio, para poder estarmos transmitindo a tua palavra. Sei, meu Deus, que através dela o Senhor tem falado em muitos corações. E eu peço que a tua bênção, Aleluia, Deus. esteja sobre a Graça vida e de paz todos na parte de do todos Senhor aqueles Jesus. que ouviram a tua palavra, de todos aqueles que são ouvintes, em todos nome aqueles de que são Cristo. Glória a Jesus. patrocinadores dessa rádio. Que o Senhor possa Deus estar da glória. abençoando de uma forma especial. Em nome de E que o Jesus. seu nome venha a ser glorificado cada dia mais em suas vidas. É o que nós Glória. pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir.